Fala galerinha, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a presença da nossa querida Mirela Ferreira, ela que é mãe da Belinha, da Mia e do Thor Júnior. São 3 Schnauzers maravilhosos e ela, como uma mãe super cuidadora, me convidou para que a gente pudesse bater um papo super descontraído para falar sobre as dificuldades, sobre os desafios e sobre as dúvidas que ela teve e que ela tem frequentemente na criação dos filhotinhos dela. Bom, Mirela, eu estou aqui a toda a sua disposição, é um prazer estar aqui com vocês e do lado desses peludinhos que eu tanto amo. Eu gostaria de saber qual que é a sua dúvida, qual que é a sua dificuldade para cuidar da saúde deles. Então, a minha maior dúvida é na hora de administrar o medicamento. Eu passei por um trauma muito grande com a mãe deles, porque na época eu fui dar um medicamento líquido e coloquei pelo meio da boca e ela engasgou. E na hora que ela engasgou, ela desmaiou no meu colo. Nossa Senhora! Então foi um desespero, eu tive que ligar para a vizinha porque eu achava que não ia dar tempo de ir no veterinário a tempo, ela desmaiada. E aí ela veio e fez um sopro e ela retornou. Mas nem sei se era o correto, foi assim do momento. Então assim, eu queria que você explicasse para mim como é a melhor forma de administrar tanto o comprimido como o medicamento líquido. Bom, essa é uma pergunta muito frequente e a gente precisa ter todo o cuidado, porque apesar de ser muito simples a administração, se a gente não tiver avisado, pode acontecer o que aconteceu com a sua bebezinha e que de fato poderia ter um final um pouco não tão legal. Então, eu não vou administrar um medicamento para a Mia, tá? A Mia não tá dodói, né, Mia? Ainda bem que ela não tá dodói, mas eu peguei um grão de ração, então vamos começar pelo comprimido. Eu peguei um grãozinho de ração que é mais ou menos do tamanho de um comprimido convencional, tá bom? E aí a gente vai simular a administração de um comprimido. Como é que a gente faz? Primeiro, precisa ver se o pet, né, se o cachorro, se o gato no caso, nós estamos falando de cachorro, então vamos focar em cachorro, se o cachorro é tranquilo, o suficiente para que você possa administrar sozinho ou sozinha, tá? Eu recomendo fortemente que pegue ele ou ela e coloque em alguma superfície como a Mia está aqui agora, em cima de uma mesa. Por quê? Porque ela acaba perdendo um pouco a localização espacial do chão e ela acaba ficando um pouco mais parada. A Mia é uma lady, talvez no chão ela poderia, não iria dar trabalho nenhum. Mas, via de regra, eles acabam ficando mais tranquilos sobre alguma superfície. Pega o comprimido com o indicador e com o polegar, inclina o queixinho para cima, bem sutilmente afasta o lábio, segura atrás dos caninos, ela já vai abrir a boca, tá? Com esse dedo maior, faz o posicionamento aqui nos incisivos e ela já vai ter o reflexo de abrir a boca. Esse reflexo já protege ela de tamponar aquela via, obviamente, que obstruiu daquela vez, que é a via traqueal, tá bom? Mas ó, abriu, coloca bem lentamente e empurra com o indicador. Acabou. O medicamento foi dado sem risco algum de engasgo, tá bom? Tem alguns cães, Mirela, que são danados para tomar medicamento. E por mais que você enrole em algum petisco, eles sabem o sabor do medicamento, porque na maioria das vezes o gosto é um gosto característico e o cheiro também. E eles lambem e veem quando quer medicamento e eles acabam não ingerindo, tá? Então, para esses cães assim, não tem outra forma que não seja realmente pegar e garantir que ele engoliu, tá bom? Se o seu cão já é um pouco mais guloso, se ele não está tão presente para o medicamento, você pode passar uma pasta de amendoim, tá? Se ele gostar do sabor da pasta de amendoim, na grande maioria das vezes os cães gostam. E aí você pincela ali o medicamento somente na hora da administração. Não pode deixar mais do que 10, 15 minutos, porque senão ele acaba perdendo a característica do medicamento, fica úmido, né? E aí você pode dar 2, 3, 4 petiscos antes com a pasta de amendoim e o quinto você dá o medicamento e ele acaba comendo sem ter a percepção de que era medicamento. Mas, mais uma vez, tem bichinho que não cai nessa. E para esses que não caem nessa, precisa de fato abrir a boquinha e colocar lá atrás da linguinha dele, tá bom? Aqui tem uma seringa com água representando o medicamento que você administrou numa necessidade lá atrás e que infelizmente quase que deu problema. Como que a gente administra medicamento na seringa? Então, mais uma vez, dessa vez a gente segura na bochecha. A bochecha dela, se a gente colocar a cabeça para cima, faz um V, tá vendo? Tá vendo um V da bochecha? A seringa é muito simples. Levanta a bochecha, coloca dentro desse vazio onde tem o V e devagar, de forma lenta, você vai escorrendo o medicamento aqui pela gengiva superior, ó.
Eu estou indo bem devagarzinho, vai gotejando, mais uma vez, gotejando, 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 gotejando. Você vê que praticamente não extravasou nenhum medicamento fora da bochecha. O ideal é que você coloque uma inclinação um pouco para você, para que o medicamento escorra para dentro. Às vezes, se você estiver colocando o medicamento contra o seu corpo, a tendência é que acabe caindo e que acabe molhando a barbinha e o bigode, enfim, toda ela, tá? Então é muito simples, são técnicas muito simples, mas são técnicas que, se não são respeitadas da forma correta, de fato pode acontecer aquilo que aconteceu lá atrás. E que bom que não teve nenhum problema maior. Fala mais, tá bacana, fala mais, obrigado. Ela tá uma lady aqui, ó, se comportando. Outra dúvida que eu tenho, como eu dou banho neles em casa, é sobre a limpeza dos ouvidos. Se ela deve ser semanal, como é que ela deve ser feita, o produto, depois que eu coloco, como que eu faço, essa parte da limpeza das orelhas. Tá, o Schnauzer, se vocês olharem, eles têm muito pelo dentro do ouvido, ó, tá vendo? Tem muito pelinho dentro do ouvido. E tem Schnauzer que não tem essa orelhinha linda assim pra cima. Tem Schnauzer que tem a orelhinha caída. Belinha. A belinha tem a orelha caída, tá? Então, o cão, quando tem essa orelha em pé, ele tem uma proteção maior à otite. Por quê? Porque não fica tão abafado. Por exemplo, pessoas que têm maltês, que têm shih tzu, que têm poodle, são cães que também têm pelo na orelha, mas que a orelha fica assim, ó, caidinha, né? E aí Yorkshire, tem alguns Yorks que têm a orelha em pé, tem outros que não têm a orelha em pé. Esse abafamento diminui a circulação de vento aqui dentro, diminui a circulação de ar e aí acaba criando um ambiente quente e úmido quando, obviamente, cai alguma partícula de água. E lembrando, o pelo, ele aprisiona a umidade. Então, às vezes, você tem todo o cuidado do mundo, mas caiu uma gotícula, escorreu, fica ali no pelo aprisionando aquela umidade. E aí um crescimento fúngico e bacteriano precisa de quê? Temperatura e umidade. E aí ele começa a ter problemas de otite. Então, respondendo a sua pergunta, quantas vezes eu faço essa limpeza? Eu recomendo que faça pelo menos uma vez por semana, não menos que isso, tá? Se tem animais que tomam banho a cada 15 dias, respeita o tempo do banho, tá bom? A cera é extremamente protetiva para o ouvido. Ela foi feita, ela tem uma função, sim, de proteção, então não é para estar limpando todos os dias o ouvido, exceto se o seu pet de fato tiver com algum problema e que tenha recomendação médica a limpeza diária. Então vamos simular como é que faz a limpeza do ouvido aqui da Mia, tá? Algodão, chumaço de algodão e medicamento específico para a limpeza de ouvido. Tem alguma preferência? Não tem, tá? Você pode utilizar o medicamento da sua preferência. Todos eles, para a limpeza, fazem a mesma função, que é ceruminolítico, ele derrete um pouco a cera e acaba tirando, né, junto com a administração, tirando a partícula de água que porventura venha a ter ficado lá dentro. Então me ajuda aqui, tá? Segura só o focinho dela, não tem problema, porque eu quero inclinar a cabecinha dela um pouco para cima. O medicamento, ele precisa ser pingado, tá? Dentro do ouvido. E a quantidade necessária para pingar o medicamento dentro do ouvido? Você pode pingar até preencher todo o conduto auditivo. De fato, imagina, a água dentro do ouvido não é tão confortável. Às vezes eles puxam, por isso que eu pedi para segurar. Uma vez que o ouvido está todo preenchido com líquido, aqui atrás dentro do ouvido vocês vão sentir uma cartilagem que parece um cone de sorvete. Ela é cônica, tá? E é uma estrutura mais durinha. E aí você massageia lentamente e aqui sim eles vão adorar. Massageia, 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 vai dando sono, massageia. Depois, o algodão por fora, não é recomendado colocar cotonete, não é recomendado colocar pedaços de algodão, não é recomendado colocar nada além de um chumaço de algodão só para que o medicamento venha a drenar. E aí você coloca a cabeça dela ao contrário, deita e faz essa coceirinha que ela adora. Olha a carinha dela. Dá um fechamento na carinha dela aqui para você ver como é que tá a carinha dela de... Olha. A Mia, obviamente, tem um ouvido muito limpinho e não sabe absolutamente nada. Secreções naturais. A amarela é uma secreção natural. O que é que não é natural? O cerumen, a cera do ouvido, vinha escura, vinha com a coloração amarronzada, vinha com cheiro, vinha com viscosidade, vinha com pus. Isso não é normal.
Então, Rafael, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, né? Agora eu estou mais tranquila em dar remédio para os meus pets e fazer a limpeza do ouvido da forma correta. Mas eu queria tirar uma dúvida. Essa criaturinha aqui, de nome Belinha, ela tem um monte de cristais na urina. Sempre tem. Então, assim, como ela tem Plameve, né? E eu uso muito, eu faço os exames de 4 em 4 meses, os preventivos, né? Depois que eles completaram 7 anos, eu faço de 4 em 4. E ela sempre aparece com cristais na urina. De origem genética, nós temos e conhecemos doenças que são características de cada raça. Doenças do trato urinário inferior, que está ligado na bexiga, né? Doenças do trato urinário superior estão ligados às vias renais, né? Então, só para que a gente possa entender, quando a gente falar sobre o termo doença urinária de vias inferiores, é muito comum na raça Schnauzer. Isso é uma herança genética dos antepassados deles. Então, o que eu recomendo fortemente é o que você já está fazendo. Talvez eu entendo que, de fato, o custo de levar ele ao veterinário a cada 4 meses para fazer ultrassom, para fazer exame de sangue, para fazer exame de urina, acaba passando um pouco do orçamento para a maioria das pessoas, eu entendo isso. E o grande benefício, né, o seu benefício, é que você não tem essa preocupação e faz rigorosamente esse controle. Então você fala, como é que eu posso fazer para prevenir? Como é que eu posso fazer para isso não acontecer? Não tem nenhuma outra forma de prevenção se não for levando com frequência ao seu veterinário de confiança para que ele possa fazer o sumário de urina, para que ele possa fazer o ultrassom, porque somente através desses métodos é que a gente consegue identificar o início do surgimento dessa doença. A Belinha, por exemplo, eu conheço ela já há algum tempo, né? E eu sei que ela nunca precisou fazer essa cirurgia. E outros cães, por exemplo, que você conhece, já precisou fazer mais de uma vez. Então, por que a Belinha, mesmo tendo a mesma coisa que os outros cães, não precisou passar por um procedimento tão delicado e de alto risco que é uma cirurgia de bexiga? Por conta, justamente, da decisão que você teve de levar ela ao veterinário a cada 4 meses. Os cristais, pessoal, eles não são formados do dia para a noite. E cristais de urina, de fato, na bexiga do animal, eles acabam formando pedras. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, se você joga no chão é uma pedra que está caindo. A urina nada mais é do que uma composição de água e sais minerais. E a precipitação desses sais minerais forma uma pedra mesmo, é duro, é sólido, né? E essa formação leva um tempo. E a única forma de coibir que esses cristais cheguem do tamanho relativamente grande, à medida que não passe nem pela uretra no momento de fazer o xixi, é de fato fazendo o que você faz. Parabéns, você está no caminho certo e precisa de fato controlar com muita frequência, porque esses peludinhos, apesar de serem lindos, eles têm essa herança genética. Isso me alivia muito, porque assim, eu faço um check-up de 4 em 4 meses, mas a urinálise dela não passa de 2 meses. Porque ela já tem uma pré-existência. Ela já tem uma pré-existência. Então, exatamente. Às vezes eu achava que eu era um pouco exagerado, mas eu vejo que eu estou no caminho certo. Sim. Muito bem, princesa, muito bem. Dá um beijinho no tio. É isso aí. Dê um beijinho no tio. Só serve na boca. Sem me morder. Não. Já pensou? Uau! Oi. Dá um beijinho no tio, no nariz. No ouvido agora. Ah, velho, lambida de cachorro no ouvido é tudo de bom, né? Não tem jeito. Lamba o ouvido do tio. Quero lambi-lambi. Bom, Mirella, agradecemos a sua presença, foi muito legal gravar com vocês. E nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Hoje falamos sobre dúvidas e colocamos os Schnauzers aqui na nossa frente. As dúvidas de hoje servem para outras raças, não somente para os Schnauzers. Por exemplo, como dar medicamento, como limpar o ouvido. Isso é praticamente para todos os cães e os gatos também. Lembrando também que nós estamos gravando vários conteúdos interessantes. Tem vídeo falando sobre escovação dentária, tem vídeo falando sobre quais são as frutas que podem e as frutas que não são permitidas para o seu pet. Então fica ligado, nós estamos gravando muito conteúdo, estamos muito animados e vai ser show de bola. Valeu, tchau!